oitavo ano. Como estão todos? Estão todos bem? Espero que sim, vale? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem também, que vocês estejam acompanhando todas as videoaulas, que estejam aprendendo mais, né, que estejam fixando esse conteúdo na mente de vocês, que estejam treinando em casa as conjugações, tá bem? Essa aqui é a nossa aula de número 3 e hoje nós iremos fazer uma revisão, ok? Um repasso e a correção de uma atividade. Essa atividade ela está disponível no Google Drive, ok? Vocês podem ir lá, imprimir ou copiar no caderno de vocês, tá? Se vocês não tiverem acesso, vocês escolhem a melhor forma para vocês, certo? Nós iremos começar com uma revisão sobre como utilizamos o pretérito perfeito de indicativo ou pretérito perfeito composto, como vocês preferirem chamar, né? É um único tempo verbal, mas que tem duas nomenclaturas, ok? Pretérito perfeito de indicativo, ele é utilizado para nos indicar ações passadas que aconteceram no passado, começaram no passado, ok? Pretérito perfeito de indicativo é utilizado para nos indicar ações passadas. Bom, quanto à formação do pretérito, ok? Nós observamos que pelo nome composto, pretérito perfeito composto, eu já sei que ele será com dois verbos. O primeiro verbo, ele é formado por um verbo auxiliar, geralmente ele não vai na frase, mas um verbo principal no particípio. Nós já sabemos que utilizaremos dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal que estará no particípio, ok? O verbo auxiliar, ele não vem na frase como eu já falei, mas lembra que eu falei para vocês que o único verbo que pode ser utilizado como verbo auxiliar é o verbo haver. Esse verbo haver, ele precisa estar conjugado no presente do indicativo, ok? Então, para formar o pretérito perfeito composto, o verbo auxiliar, que é o verbo haver, conjugado no presente do indicativo, mais um verbo principal, que será no particípio. Observem aqui que nós temos o verbo haver. O verbo haver aqui, ele está conjugado no presente do indicativo. Essa é a primeira fase, essa é a primeira parte. Esse aqui é o verbo haver, ele está conjugado no presente do indicativo. E aqui nós temos o verbo estudar, que está no particípio. O verbo de primeira conjugação termina em AR, e nós sabemos que a formação dos verbos terminados em AR é ado para o particípio. Estudar, estudiado. Então, vamos ver como fica a conjugação do pretérito perfeito composto? Repitam comigo. Yo he estudiado, tú has estudiado, él, ella, usted ha estudiado. Nosotros hemos estudiado, vosotros habéis estudiado, ellos, ellas, ustedes han estudiado. Só isso. Muito simples. Formação do pretérito perfeito composto, verbo haver, conjugado em presente, tem indicativo, mais um verbo principal que estará conjugado em el particípio. Não se esqueçam, tá? Que sempre vai ser assim a formação do pretérito perfeito composto. Exemplos. Me he encontrado com José
e le he contado todo. Observem que nessa frase nós temos 2 vezes o pretérito perfeito composto. A primeira, vocês podem observar que o verbo haber, aqui é do verbo haber, gente, ele está conjugado no presente do indicativo, yo, primeira pessoa, yo he. Encontrado é o particípio do verbo encontrar. Encontrar é um verbo de primeira conjugação. Nesse segundo aqui, o verbo haber também está conjugado na primeira pessoa do singular, yo he. E contado é o particípio do verbo contar. O verbo contar é um verbo de primeira conjugação, ok? Como fica no português? Me encontrei com José e contei tudo. Próxima frase. Tu sempre has sido feliz. Has, aqui, é o verbo haber, conjugado na segunda pessoa do singular, tu. Tu has. E sido, ele é o particípio do verbo ser. Verbo ser é um verbo de segunda conjugação, certo? Tu sempre has sido feliz. Como fica essa frase no português? Tu sempre foi feliz. Próxima frase. Esta semana mi madre ha ido a cenar com as amigas. O verbo haber aqui está conjugado na terceira pessoa do singular, ele, ella, usted, certo? E ido é o particípio do verbo ir. Como essa frase no português? Esta semana, minha mãe foi jantar com as amigas. Hemos cerrado las ventanas para que no entrasse fresco. Hemos é o verbo haber, conjugado na primeira pessoa do plural. Nosotros hemos. Cerrado, ele é do verbo cerrar. Cerrar é um verbo de primeira conjugação. Cerrar é fechar no português. Como essa frase no português? Fechamos as janelas para que não entrasse vento. Próxima frase. ¿Habéis comprado los regalos para la fiesta de cumpleaños de Carmen? Habéis é o verbo haber, que está conjugado no presente do indicativo, e ele está conjugado em segunda pessoa do plural. Comprado é o particípio do verbo comprar. Comprar é um verbo de primeira conjugação. Como fica essa frasezinha no português? Comprasteis os presentes para a festa de aniversário de Carmen? Próxima frase. Ellos se han cansado de esperar al director. Han é do verbo haber, está conjugado no presente do indicativo e está conjugado na terceira pessoa do plural, certo? Cansado é o particípio do verbo cansar. Cansar é um verbo de primeira conjugação. Ele termina em AR. Como essa frasezinha no português? Eles se cansaram de esperar o diretor. Coloquei aqui um quadrinho para a gente ler juntos, tá? E eu queria que vocês observassem. Que has aprendido hoy en el colegio? Nós observamos que nesse quadrinho aqui está sendo utilizado o pretérito perfeito do indicativo. Olha aqui, has aprendido. Has está sendo conjugado na segunda pessoa do singular, tu. Tu has. E aprendido é do verbo aprender, um verbo de segunda conjugação.
esta noche no he dormido bien. Podem observar que aqui também está sendo utilizado o pretérito perfeito de indicativo, certo? E, que é o verbo haber, e está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. Dormido, que é do verbo dormir, ele é um verbo de terceira conjugação. Bom, agora eu coloquei aqui umas frases e nós iremos responder essas frases juntos. Quero que vocês pensem aí de casa, tá bom? Primeira frase. Já, aí eu tenho aqui o verbo hablar e eu vou ter que conjugar esse verbo, colocar ele no particípio. E esse tozinho nós já sabemos que é para nós podermos conjugar o verbo auxiliar, verbo haber. Será que vocês conseguiram? Já has hablado com tus padres? Próxima frase. Todavia no. Tem aqui o verbo de amar. Eu já sei que o verbo lhe amar, ele ficará no particípio. E esse yo, ele nos dá uma referência para que nós possamos colocar o verbo haber, que é o nosso verbo auxiliar, em primeira pessoa do singular, yo. Como foi que ficou? Todavía no he llamado a la empresa. Carlos nunca. Bom, aqui eu não tenho o pronome, né, pessoal. Eu vou ter que analisar a frase. Mas eu vejo aqui o nome, Carlos. Carlos. Carlos não é ele. Ele é terceira pessoa do singular. O verbo estar ficará no particípio e eu colocarei o verbo haber na terceira pessoa do singular. Como fica? Carlos nunca ha estado em Europa. Agora, nós iremos corrigir a atividadezinha que eu falei para vocês lá no começo da aula, tá bom? A atividade que está disponível no Google Drive de vocês. É uma revisão, certo? Sobre o pretérito perfeito indicativo. Só que ele tá focando mais no irregular, tá bom? No pretérito perfeito irregular. Complete as frases com o pretérito perfeito compuesto. Quem? Mi ventana. Eu vou colocar o verbo romper, que vai ser o nosso verbo principal, na terceira pessoa do singular. E aí, como fica? Quem ha roto mi ventana? B. Quem? El enigma. Eu vou colocar o verbo resolver na terceira pessoa do singular. E aí, como fica? Quem ha resuelto el enigma? C. Dos jóvenes atropellados por un coche en la autopista esta mañana. Vou colocar o verbo morir em terceira pessoa do plural. E aí, como ficou? Han muerto dos jóvenes atropellados por un coche en la autopista esta mañana. Yo, essa novela policíaca. Escrever, primeira pessoa do singular. Como fica? Yo he escrito essa novela policíaca. E al baloncesto esta semana. Jugar, segunda pessoa do plural. ¿Habéis jugado al baloncesto esta semana? F. ¿Dónde en los últimos años? ¿Dónde has vivido en los últimos años? Esta mañana, vou hablar, primeira pessoa do singular. Esta mañana he hablado con su jefe.
Por la mañana de compras. Ir, primera pessoa do plural. Por la mañana hemos ido de compras. Este verano, muchas hermosas flores en el bosque. Yo ver. Este verano he visto muchas hermosas flores en el bosque. Esta semana la grabadora, ellos romper. Esta mañana han roto la grabadora. ¿Cómo sus vacaciones de Semana Santa pasar usted? ¿Cómo ha pasado sus vacaciones de Semana Santa? Complete las frases con el pretérito perfecto de indicativo. Si no, abrir tú. Abrir tú. Si no has abierto el grifo, no se habría roto. Si me lo, decir ellos. Si me lo han dicho antes, no habría llamado. Si tú no lo descubrí, si tú no lo has descubierto, lo habría hecho la policía. Si yo he estado en tu lugar, lo habría mandado a la luna. Si lo has vuelto a llamar, como te había dicho, no habríamos perdido la consulta. Si lo hacer vosotros, si lo habéis hecho vosotros mismos, no habríamos tenido que comprarlo hecho. Si yo he sido tú, lo habría despedido por irresponsable. Si no habéis puesto eso ahí, nadie se habría caído. Si me has dicho cuando te lo pregunté, podría haber hecho algo. Escribe las formas del pretérito perfecto. ¿Has estado alguna vez en España? Sí. Escribe las formas del pretérito perfecto. ¿Has estado alguna vez en España? Sí. He pasado muchas veces allí mis vacaciones. Carlos, ¿ya ha hecho la traducción? Sí, la he hecho esta mañana. He ido con mi amiga al concierto de Julio Iglesias. Nos hemos gustado mucho. ¿Has oído su último disco? No lo he comprado todavía, pero me lo voy a comprar. ¿Has leído ya la última novela de García Márquez? Aún no. He leído solo 100 años de soledad. Esa también he leído yo, pero la última me gusté. Pero la última me ha gustado más. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Hemos ido al lago de Garda. ¿Habéis tenido buen tiempo? Sí. ¿Habéis hecho sol el fin de semana y mucho calor? Pues aquí ha hecho un frío terrible. Esto no parece primavera. ¿Y qué has hecho tú aquí? Yo he trabajado en el jardín.
he plantado nuevas plantas, etc. ¿Quiere venir a cenar con nosotros? Helga ha aprendido en Italia a hacer pizzas. Lo siento, pero he comido toda la semana pizzas porque mis padres se han ido de vacaciones a Espanha e eu não sei cocinar. Bem, espero que vocês tenham acompanhado, né, a correção dessa atividade, que tenham fixado um pouco mais sobre o uso do pretérito perfeito do indicativo, e eu espero vocês na próxima aula, ok? Hasta luego!